Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Hoje estarei falando no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Fica comigo até o final, não saia daí, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui falando da Palavra de Deus. Muito obrigado pela tua companhia, tua interação dentro desta live. Você tem nos ajudado, tem nos proporcionado aí, compartilhando, deixando o seu like. E faça isso, continua se inscrevendo neste canal, demonstrando a sua reação. Você está fazendo com que este evangelho vá mais longe. E a sua cooperação é muito importante para o reino e é muito importante para Deus. Deixa eu te falar, eu estarei falando hoje no livro de Daniel, capítulo de número 5. Esta ocasião é a ocasião de um rei que não honrou a Deus, não aprendeu com os erros daquele que antecedeu. Nabucodonosor, ele sofreu uma prova da parte de Deus, ele chegou a viver como um animal. Depois o sucessor dele foi o Belsazar, e não aprendeu com Nabucodonosor. Portanto, também entrou na prova. E é sobre isso que nós vamos estar falando dentro desses poucos minutos. Então diz assim, capítulo 5 de Daniel começa dizendo assim, ó, muitos anos depois, ou seja, bem depois, muitos anos depois de Nabucodonosor ter passado por aquela situação de se tornado ali como um animal, viveu no meio dos pastos, cresceu pelos no seu corpo, ele comia capim como animal. Depois que passou muitos anos, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. O que aconteceu com Belsazar? Belsazar buscou as taças de ouro, a qual o rei anterior, Nabucodonosor, havia levado de Jerusalém as taças do templo do Senhor. Então, Belsazar agora, por conta da sua empolgação, da sua bebedeira e aproveitando da sua posição, não importou em honrar a Deus e mandou buscar as taças, os utensílios que estava guardado, que era do templo de Deus que havia destruído em Jerusalém, agora estavam em Babilônia, levou as taças para esta festa e ali ele jogou a taça na mão de todos e eles colocaram vinhos e fizeram uma grande bebedeira dentro daquela festa, farreando com as coisas do templo, com os utensílios do templo, os quais foram consagrados para a obra de Deus. E Deus não gostou disso. Então, quando eles estavam naquele mover, quando Belsazar, o rei, olha para aquela parede grande, parede limpa, nítida, ele veja uma mão escrevendo naquela parede. Somente a mão escrevendo, um dedo escrevendo naquela parede. Então o texto sagrado diz que Belsazar ficou trêmulo e suas pernas batiam uma na outra. E ele ficou-se desesperado, o seu semblante caiu, ele amarelou e ele mandou chamar todos os sábios, todos os astrólogos, os magos, os feiticeiros, para que viessem na festa para
interpretar aquela inscrição, aquele texto, o que estava sendo escrito na parede. E o texto sagrado diz que todos vieram e disseram: é impossível o ser humano decifrar esta inscrição. Então, este rei ficou transtornado, apavorado, e neste momento, com todo este mover, chegou aos ouvidos da rainha-mãe. A rainha-mãe se levantou e foi falar com Belsazar. E disse: ó rei, o rei que antecedeu você, Nabucodonosor, no reino seu aqui, tem um homem, é judeu, foi trazido de Jerusalém, que interpretou vários sonhos do rei Nabucodonosor. Esse homem chama Daniel e ele é capaz de interpretar isso aqui também. Então, rapidamente mandaram chamar Daniel. E Daniel chega na presença do rei, no versículo de número 13 de Daniel, capítulo de número 5. E foi assim o encontro de Daniel com o rei. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazido de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento, sabedoria. Então o rei perguntou: você é Daniel, aquele Daniel que o meu antecessor trouxe de Jerusalém? E esta pergunta, você é Daniel, em outra versão bíblica, a gente vai ler isso aqui dizendo: você é aquele Daniel. O que é que o Belsazar está perguntando? Eu preciso do Daniel de Nabucodonosor. O Daniel de muitos anos atrás. Daquele Daniel que ainda era jovem. Agora Daniel já tinha uma certa idade. Os tempos passaram. Mas Daniel, aqui eu falo de Daniel. Daniel não mudou a sua crença. Daniel permanece o mesmo. Daniel é o mesmo de antes. Daniel está com o mesmo espírito que a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. O Espírito de Deus habitava em Daniel e trazia a ele os dons das revelações. Mas o que me chama a atenção aqui é que Daniel continua sendo o mesmo. Então a gente aprende com isto. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você precisa ser o mesmo do seu início. Amanhã você precisa ser o mesmo. Depois você precisa ser o mesmo. O ano que vem, se você ainda estiver aqui, você precisa ser o mesmo. O verdadeiro cristão não muda. O verdadeiro cristão não perde a sua identidade. O verdadeiro cristão não perde a sua integridade. O verdadeiro cristão não perde a sua unção. O verdadeiro cristão não vai perder o seu dom. O verdadeiro cristão não vai perder a sua fé. Então, será que nós somos os mesmos do início? Será que Deus tem olhado para nós e visto em nós a mesma conduta, o mesmo nível de fé de quando começamos? Ou nós já estamos sendo rejeitados até mesmo pelos reis terrenos, porque nós não temos mais conduta cristã?
cristão. Às vezes, quando alguém diz fulano é evangélico, outros diz desse jeito, eu não vou querer ser evangélico, mas tem outros que eles são conhecido como evangélico, e há muitos que olham e o admira, diz, não, de fato ele é um homem de Deus, de fato ele é uma mulher de Deus. Eu venho aqui na tarde desse dia para te dizer, não deixa desfalecer, nem deixa manchar a sua identidade. Mantenha a tua posição como salvo, a tua posição como nova criatura. Mantenha a sua posição como um homem íntegro, como uma mulher íntegra, como uma mulher que fala de Deus, que ouve a Deus, que vive na presença de Deus, como um homem que não tem de que nem reclamar, ele é irrepreensível, porque ele fala do amor de Deus e ele vive a presença de Deus. É desta forma que nós precisamos nos manter. A palavra das 15 vem de encontro ao nosso coração na tarde desse dia. Que sejamos como Daniel. Não mudou o seu caráter, não mudou a sua identidade. Hoje o rei está precisando dele, ele se apresenta e diz, me conta o seu sonho, porque eu sou mesmo. Eu vou trazer a interpretação dos escritos na parede, porque eu sou mesmo, eu não mudei. Daniel permaneceu mesmo, e a palavra vai de encontro comigo e com você na tarde desse dia. Não muda a sua identidade. Continua sendo o mesmo, que você permanecer sendo o mesmo, defendendo a fé, defendendo o evangelho, defendendo a Bíblia. É desta forma que Deus se agrada de você. Fique com esta palavra. Então, Daniel, agora leia para o rei o que está escrito na parede. O verso de número 23, no finalzinho do verso 23 de Daniel capítulo 5, diz assim Daniel ao rei, mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Verso 25, esta é a mensagem que foi escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido, entregue aos medos e aos persas. E Belsazar, no verso de número 30, diz o texto sagrado, naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Então, meus amados, eu venho aqui para te dizer, honremos as coisas de Deus, respeitamos as coisas de Deus, tributaremos toda honra, glória, para aquele que fez os céus e a terra. Seja Deus louvado pela minha e pela sua vida. Seja Deus glorificado por mim e por você e pelas nossas ações, porque desta forma Deus se alegrará de nós. Esta é a palavra das 15
para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu venho te louvar porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Senhor, que esta palavra possa fluir aos corações, meu Pai. Vem, Senhor, visitar a cada um pelo teu amor e a tua bondade, trazendo a paz, alegria, fortalecimento. Meu Deus, provendo naquilo que precisa o Senhor no dia de hoje. Pai querido santo, aceita a minha oração em nome de Jesus.